A graça e a paz estejam sobre a sua vida, meus queridos amigos e irmãos. Estamos juntos novamente para adorar o Senhor, cultuá-lo. O salmista, no número 100, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graça e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Nós estamos reunidos neste momento para adorar esse nosso Deus, que diz que celebrai com júbilo todos os habitantes da terra. E diz: cultuai o Senhor com alegria. Eu quero que você tenha então essa alegria nesse momento para cultuar o Senhor, aí da sua casa mesmo. Sabemos que nesse período agora de pandemia do Covid-19, nós não podemos reunir no templo, mas podemos cultuar o Senhor, podemos com alegria celebrar com ações de graça, agradecer a Deus pela sua vida, a vida da sua família, agradecer pela semana que tivemos e agradecer também por essa semana que está entrando. Então eu quero convidar você que esteja em espírito e em verdade e cultue conosco neste momento. Oremos ao Senhor. Bondoso é Tu, ó Deus amado e bendito. Neste momento eu quero entregar esse culto a Ti, ó Pai, para que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O poder, ó Pai, pertence a Ti, ó Pai. Nós somos criaturas, criado, ó Pai querido, por Ti, mas adotado através de Jesus Cristo, aquele que se deu por nós, que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas a morte não pôde detê-lo e ao terceiro dia ressuscitou. E nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é através dele que nós temos agora acesso ao Senhor, por Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ó Deus, amado e poderoso, queremos, ó Pai querido, consagrar a vida de cada um que agora nos acompanha, a vida dessas pessoas, que o Senhor tome nas Tuas mãos e que o Espírito Santo fale, ó Pai, nos seus corações e que vidas, ó Pai, se rendam a Ti, que pessoas, ó Deus querido, conheçam que só o Senhor é Deus e que se torne discípulo de Jesus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, o nosso culto, nós teremos a abertura da nossa campanha de missões mundiais e queremos que você acompanhe conosco. E a nossa mensagem está a cargo do pastor Sandro. O pastor Sandro, ele é o nosso coordenador de missões aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. E com certeza ele tem uma palavra para abençoar a sua vida. Com certeza ele estará trazendo uma mensagem poderosa e queremos que você seja então alcançado por essa palavra. Que Deus então te abençoe, meus queridos. Amado meu, entrego a Ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que Tu és.
amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. A tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei, a tua palavra me edificarei, a tua palavra eu multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Contra ela nada prevalecerá. Tua igreja resplandecerá. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um no Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amém. Amo o Senhor, meu Salvador.
anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, voar com vestido de glória e poder. Amém. Um carpinteiro, um homem simples, apaixonado por uma obra, uma missão, perdoar meus pecados. Fui constrangido por tanto amor, ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte.
constrangido por tanto amor, Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Sou apaixonado por Cristo, estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo, estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz, mesmo assim não me abandonou. Sangue comprou-me, lavou-me com preço de sangue. Comprou-me, lavou-me com preço de sangue. Comprou-me, sangue salvou minha vida. Estou apaixonado por Cristo, estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo, estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz, mesmo assim não nos abandonou. Amém. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Jesus alegra o mundo, desde a sua anunciação à promessa da alegria. Nós encontramos no capítulo 9 de Isaías a seguinte declaração: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita e como exultam quando se repartem os despojos. Jesus Cristo, na anunciação, já garante que haverá alegria. Por quê? Porque ao saber que brilharia uma grande luz, as pessoas saberiam que a escuridão teria fim, que o medo não teria mais lugar, que a esperança reinaria. A alegria da anunciação é que Jesus Cristo vai produzir transformação no mundo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Boa noite, amados irmãos e queridos amigos que estão nos ouvindo, através desse novo formato de comunicação, essa nova forma de interagir e de cultuarmos a Deus, que tivemos que nos adaptar em virtude dessa pandemia. E hoje nós iremos
cultuar a Deus, a abertura da campanha de missões mundiais, que já deveria ter acontecido, né, mas que infelizmente não tinha sido possível ainda pensar uma forma de realizada devido a essa pandemia. Como sabemos da nossa responsabilidade sobre a pregação do Evangelho, não só na nossa comunidade, mas também no mundo, né, nós sabemos que não podemos parar, porque sabemos das dificuldades que essas pessoas enfrentam diariamente, né, principalmente com relação ao seu sustento. Então, nesse momento, iremos orar e pedir que Deus, né, toque o coração de cada pessoa que está sendo contemplado, que está sendo privilegiado de ouvir a palavra de Deus através desse canal de comunicação. Senhor Deus e Pai que está no céu, te agradecemos, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, que o Senhor acrescente em nossas vidas para pregar e anunciar e falar de Ti, Pai. Que nós possamos, mesmo em meio a essa tempestade que estamos passando, levar a Tua alegria até as pessoas, meu Deus. Que o Senhor nos use para ser bênção na vida das pessoas. Abençoe o coração de cada um que vai ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra hoje, os hinos que serão cantados. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Que o Senhor possa estar abençoando também os enfermos. E somos gratos, acima de tudo, Senhor, a Ti, pelas bênçãos e pelos pedidos de oração que o Senhor já nos fez permitir alcançar. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, como eu falei, né? Hoje o nosso culto é o culto da abertura de missões mundiais. E conversando com o pastor, nós tornamos ciência das dificuldades que os missionários e que a Junta de Missões está tendo de manter esses missionários, né? Isso porque o que arrecadamos aqui, ao ser levado para o exterior, é transformado principalmente no dólar, o que faz com que nossas doações, né, se tornem cada vez mais importantes e, ao mesmo tempo, se tornam mínimas diante desse desafio, né? Porque quando a gente vai converter em dólar, chega a ser um valor até entrando bastante no prejuízo. Então, pensando nisso, né, nós decidimos, mesmo diante deste momento que nós estamos enfrentando, enfrentar e fazer a nossa campanha, né? E para isso, a gente pede que os irmãos, certo? Até mesmo nossos amigos que desejem ajudar, certo? Contribuam, certo? Pode entrar em contato conosco, seja com o pastor, seja com Janiele, seja comigo, e externe essa sua vontade de contribuir, porque tudo que for arrecadado será muito bem aproveitado, né? Lembrando que esse trabalho, o trabalho missionário não inclui só a questão do salário, do sustento do missionário, mas o próprio programa em si. Nós sabemos, né, que não existe como fazer o sustento de pessoas, fazer manutenção de programas, se não tivermos o custo financeiro para isso, certo? E o nosso tema da campanha de missões é bem desafiador, mediante esse momento que nós estamos vivendo. Tem assim: transforme o mundo com a alegria de Jesus. E como está sendo difícil, em meio a essa tempestade, esse furacão que nós estamos vivendo, né, transmitir
alegria, né? Sentir alegria no nosso coração, sentir paz no nosso coração em meio a esse momento tão complicado, né? E aqui tem o texto de Filipenses 4, capítulo 4, versículos 4 e 5, que tem assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, vendo esses textos, vendo esse tema da campanha de missões e outros devocionais, né, como eu acredito que tudo que Deus faz é perfeito, Ele traz esperança ao nosso coração. Em meio a esse momento em que a ansiedade, a tristeza, até mesmo o desespero, às vezes toma conta da gente, né? Comigo acontece assim. Às vezes, né, a gente fica ansioso, o coração aperta, a gente se angustia, mas que mesmo diante disso, a gente possa transmitir alegria e a amabilidade aos outros, né, para que as pessoas vejam Jesus em nós, através das nossas ações. Quando a gente ajuda o outro, quando a gente fala dele, né, nos aproximarmos dessas pessoas, né, em atitudes e então falar de Deus, né? Alegrar-se no Senhor representa o fato de você colocar sua alegria somente em Deus, não em coisas, pessoas, relacionamentos. Essas fontes podem gerar alegria, mas sempre será algo passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor, ela é eterna, porque Ele é eterno e fiel. Jamais irá lhe decepcionar. Sua alegria deve estar em Jesus Cristo, fonte eterna de alegria, né? Então, essa alegria, né, eu acredito que é igual o texto que diz que Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. Às vezes a gente está angustiado e a gente entrar em contato com algum texto, com alguma meditação, reflexão, o nosso coração acaba encontrando calma. Então, essa alegria, né, não é a questão da euforia e não ligar diante das adversidades da vida, mas em algum momento a gente se voltar e perceber, né, aonde está o nosso tesouro, aonde está o nosso coração, aonde está a nossa alegria. E assim transmitir essa mensagem a outras pessoas, para que elas também possam se confortar, para que elas também possam encontrar esperança. O texto de Paulo fala de alegria e aparentemente muda de assunto, passando a falar sobre amabilidade. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Amabilidade ou moderação, como aparece em algumas traduções, é a forma amável como a pessoa que serve a Cristo deve se relacionar com os outros. Se eu tenho a alegria do Senhor, essa alegria precisa transparecer no meu relacionamento. E como é que ela transparece? Em forma de amor próximo, iniciando pelo trato com os outros da amabilidade, né? Então, nós não temos como estar lá nos Estados Unidos, na Espanha, na China, na Índia, ajudando esses missionários. Como é que eu vou ajudar, né? Não quero aqui que soe mal interpretado, que mesmo diante dessa dificuldade, as igrejas estão preocupadas na questão do dinheiro, do consumo. Na verdade, é uma forma de nós ajudarmos a manter essas pessoas. Porque do mesmo jeito que na nossa casa, nós temos nossa preocupação com o que comer, né, com o que vestir, né, nos produtos de higiene pessoal, esses missionários também têm, né?
E eles são sustentados pelas juntas de missões. Então, imagina aí a angústia, né, da junta de missões, vendo a queda do orçamento e tendo a responsabilidade de manter esses missionários, né? Então, a gente tem ciência que está sendo feito o quê? Remanejamento de setores. Os setores que agora estão mais paralisados, né, como às vezes a questão de combustível, estão remanejando esse dinheiro para outro lugar, para a questão da alimentação e do salário desses missionários. Então, por isso que a nossa oferta é importante. Por isso que contribuir é importante, né? É uma forma de nós expressarmos o nosso amor ao próximo àquelas pessoas que estão longe da gente e a gente não está tendo de repente como chegar até elas ou chegar às crianças com quem eles trabalham e ajudar, né, em forma de um prato de comida, em forma de doação de uma roupa. Então, quando esse dinheiro chegar à junta de missões, quando esse dinheiro chegar aos missionários, eles irão, né, se sentir acolhidos, né, porque mesmo diante disso, mesmo com tanta dificuldade que nós estamos passando, né, nós estamos preocupados com o nosso próximo. Podemos ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas de diversas formas, como por meio de ações sociais. Mas se o principal não for levado, que é Jesus Cristo, essas vidas serão tão somente mudadas, não transformadas. Então, por isso, né, que aí vem a questão do relacionamento discipulador, né, de nos chegarmos a essas pessoas, né, e então quando a gente ganharmos a confiança, termos mais intimidade, nós possamos estar mostrando, né, o que Deus quer para a vida dela, né, que Deus pode transformar a vida. Assistindo o encerramento da conferência da família, a gente viu como a vida de um casal foi transformado. Pessoas que moravam na rua, a Cristolândia, né? Até o pastor faz a ênfase na questão da mulher, né? Como é difícil, né? Imagine aí eu, né? Ou você, mulher que está me ouvindo, como você se sentiria numa situação de vulnerabilidade na rua, né? Sobre os entorpecentes, vulneráveis até mesmo a questão de abuso sexual. Então, imagine aí, né, a nossa vulnerabilidade diante dessa situação de rua, né? Mas a gente sabe que Jesus pode transformar a vida dessas pessoas e então, né, fazer com que ela tenha essa alegria que a gente sente, apesar de tudo o que está acontecendo à nossa volta. Essas vidas, a alegria que terão em receber, sem receber a Cristo, será passageira e não terão transformação que resulte em alegria eterna. Porque só quem transforma vidas é o Senhor Jesus. Precisamos refletir a alegria e o amor do Salvador, a fim de que as pessoas possam conhecer a Cristo e, consequentemente, estarem com Ele na eternidade, usufruindo da verdadeira alegria. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Faça a terra se alegrar. Esse texto é do pastor João Marcos Barreto Soares, que é diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Então, irmãos, em reunião com o pastor, nós decidimos algumas metas, traçar algumas metas para alcançar o nosso alvo, né? Além das contribuições, nós iremos fazer no primeiro final de semana de julho, primeiro final de semana de agosto, uma cantina, certo? Onde será na responsabilidade a primeira cantina, provavelmente será no primeiro sábado de julho, será na responsabilidade dos jovens, né?
eu levei já a ideia aos jovens, né? E já contei com o apoio de alguns, né? E espero que com os demais também, que ainda não manifestaram sua opinião. A segunda cantina contará com o apoio dos demais departamentos da igreja. Homens, mulheres, as senhoras da igreja, né? Então, assim, é muito importante o envolvimento. Aí você vai dizer, mas estamos num período de pandemia, como é que vai ser essa questão da cantina? Como será, né? Iremos nos adequar à modalidade do momento, que é o delivery, né? Você irá entrar em contato com a gente. No dia nós estaremos divulgando, dias antes, disponibilizando telefones para que vocês façam seu pedido. E parte da nossa equipe, né, irá até vocês fazer a entrega do seu pedido, do seu lanche, da sua janta, certo? Então, tudo que for arrecadado nessas duas cantinas será em prol de missões mundiais, né? E a gente conta com a ajuda de vocês, certo? Tanto os envolvidos na questão da providência dos itens da cantina, como também você que vai contribuir com a gente. Outra meta nossa, né, falando com o pastor, que ele colocou, é a questão dos pregadores. Durante esses 2 meses de campanha de missões mundiais, o pastor Cláudio está vendo a possibilidade de pregadores, principalmente do campo missionário. Então, será bem interessante e é muito importante que os irmãos assistam, né? Se envolvam, porque vai ser muito abençoador. Nesse primeiro domingo, nós estaremos, no caso, contando, né, como preleitor, como coordenador, o responsável de missões mundiais do nosso estado. Então, será uma mensagem maravilhosa, né, falando sobre os desafios, para que os irmãos tomem cada vez mais ciência, né, da questão, da temática de missões mundiais. Então, a gente pede, né, que os irmãos estejam orando, né, que além da ajuda financeira, os irmãos possam estar orando pela vida desses missionários, né, nesses lugares onde eles estão. Nós já tomamos conhecimento que a maioria dos missionários, né, mesmo frente a essa pandemia, não foram atingidos por ela. Então, isso é motivo de bênção, irmão, motivo de nos alegrarmos. Porque quantos missionários nós não temos aí espalhados por todos os países e eles não foram atingidos por essa doença. Então, isso é motivo de, mesmo meio isso tudo, nos alegrarmos e agradecermos a Deus por isso. Então, que a gente esteja orando, né, pela vida dessas pessoas, pela vida desses missionários, para que eles tenham condições psicológicas, financeiras, de se sustentar e continuar fazendo a sua obra. Porque sabemos que muitas vezes a gente se sente muito angustiado e a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue muitas vezes nem raciocinar e estabelecer o que a gente vai fazer. Então, que acima de tudo, né, acima de qualquer coisa, que a gente continue em oração por nossos missionários. Certo? Então, vamos orar mais uma vez, né, encerrando esse momento. Senhor Deus e Pai que está no céu, obrigado por ser um Deus tão bondoso e misericordioso, por nos sustentar e nos permitir, Senhor amado, ser bênção na vida de outras pessoas. Que nós possamos, meu Deus, transformar a vida das pessoas através de Ti. Levar o Senhor a essas pessoas. E então, para que elas possam ter suas vidas transformadas.
que a barreira da timidez, do medo, possa ser vencida. E que nós sejamos instrumento de bênção, não só para a pessoa que está aqui diariamente conosco, mas também na vida dos nossos missionários. Que o Senhor abençoe a saúde física, saúde espiritual e a saúde emocional e psicológica desses missionários, meu Deus. Para que eles possam ter condições de seguir fazendo o teu trabalho, Pai. E assim fazer com que mais pessoas experimentem dessa alegria, dessa paz que só o Senhor pode nos dar, principalmente mediante essa situação que estamos vivendo. Acreditamos que o Senhor irá responder às nossas orações de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. E nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, povo batista em todo o Brasil, que a graça e o amor de Jesus continue conduzindo tua vida nesse momento difícil. Nós estamos enfrentando dias desafiadores, onde a circunstância tem tentado conduzir as nossas vidas. Eu quero me dirigir a você nesse momento
e lembrá-los que a base da nossa vida não é a circunstância, a base da nossa vida é aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, aquele que tem nos conduzido em direção a todos os povos. O tema da nossa campanha desse ano de Missões Mundiais 2020 é um chamado a refletirmos na nossa vocação por natureza. A campanha tem nos desafiado a pensar na transformação do mundo com a alegria de Jesus. Eu acredito que esse tema é bastante apropriado para o momento, porque Paulo, quando escreve aos Filipenses, e a gente tem como base o texto de Filipenses 4 e 5, mas a ideia do seu contexto é toda a carta, eu acho que é bastante interessante em momentos de crise, onde alguns têm tomado, infelizmente, o caminho do desespero, do pânico. Eu acredito que é tempo de olharmos para Deus e olharmos para nós e entendermos o nosso chamado em Deus, de não vivermos por vista, mas vivermos trilhando um caminho de fé. Paulo, quando está escrevendo aos Filipenses, ele está preso, escreve uma carta para uma igreja que ele havia plantado há 10 anos, mais ou menos, atrás, uma carta de 4 capítulos e de mais ou menos 104 versículos. Da prisão, Paulo escreve essa carta, e talvez em nenhuma outra carta Paulo fala tanto de alegria e expressa tanto o que a alegria de Jesus havia feito em seu coração, e como a alegria de Jesus havia o desafiado a trilhar um caminho de transformar o mundo com a alegria de Jesus. Então Paulo incentiva a igreja, nesse caso, a viver uma vida onde a fonte de alegria não fosse a circunstância, onde a base da caminhada em direção à realização da vontade de Deus na terra não fosse a circunstância. E Paulo falando com propriedade, porque está vivendo um momento de perguntas sem resposta, de várias situações a qual ele não tinha resposta, mas a esperança em seu coração era aquilo que o conduzia, a esperança viva de que ele estava vivendo em Cristo e trilhando um caminho em direção ao cumprimento de uma vontade que não era ou não tinha sua base em planejamentos humanos. E eu quero me dirigir a você pensando um pouco sobre a carta, pensando um pouco sobre a campanha de missões mundiais esse ano, que nos chama de volta à nossa vocação por natureza de transformar o mundo com a alegria de Jesus, e nos desafia a olhar para o mundo da maneira que ele vive e entendermos em quais lugares Jesus ainda não chegou e que nós somos chamados a semear, a lançar a semente da salvação, a lançar a semente da transformação que o Evangelho pode gerar nos 4 cantos da terra. Os irmãos sabem que eu servi a Deus e continuo ligado, mas diretamente, morei durante 12 anos na China. Ano passado retornamos para o Brasil para um período de descanso e assumi no Brasil a coordenação como missionário mobilizador da Junta de Missões Mundiais nesses 4 estados. Então, a Junta me propôs a ideia de continuar trabalhando nessa perspectiva de conscientização missionária e de ser o elo entre junta, igrejas e campo, nessa intenção de, junto com os promotores de missões, caminharmos na realização, de trabalharmos com a conscientização do que Deus tem levado o nosso povo, a nossa convenção, a nossa junta a realizar no mundo. A minha alegria de poder estar compartilhando nesse momento com vocês tem a ver com o tempo em que eu vivi na China e as experiências que por lá tive. Primeiro, a experiência de viver momentos de muita alegria, de muita transformação, viver momentos onde Deus demonstrou por várias vezes a sua fidelidade em momentos de crise, em momentos de tristeza, em momentos de lágrima, usando o povo batista para cuidar, para abraçar
e para segurar as cordas para que a gente pudesse descer. Em nenhum momento, meus irmãos, nos faltou coisa alguma, porque Deus, através da vida de vocês, continuou sendo fiel. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos vivendo um momento de crise, e hoje, enquanto conversava com a minha esposa, com a Sueli, nós lembrávamos de alguns momentos onde vivemos crises no Brasil. Nós estamos vivendo um tempo de quarentena, aqui também, saindo só em extrema necessidade. Algumas das nossas agendas no Nordeste, parte delas foram canceladas, e outras nós estamos vendo que será cancelada também. Mas essa não é a primeira vez que nós vivemos quarentena. Sueli estava me lembrando que em 2009 nós tivemos uma epidemia, uma pandemia de H1N1 no mundo, e nós estávamos na China. Sueli estava grávida do nosso filho, João Pedro, e em nenhum desses momentos onde nós estávamos em quarentena em casa, tanto eu como Sueli tivemos febres, ficamos de cama, e de maneira sem explicação. Depois de uns 3, 4 dias tentamos ir no médico, não conseguimos ir, nós começamos a melhorar. Não tivemos certeza se pegamos ou não o vírus. Essa é uma interrogação que nós trazemos conosco até hoje, mas foi um momento muito difícil. Tentamos ir em alguns hospitais, não conseguíamos, e a única coisa que nos restou naquele momento foi confiar no Senhor. Os amigos que lá estavam fizeram de tudo, cuidaram de nós, não tínhamos forças nem para levantar da cama, e de maneira que a gente só tem a agradecer a Deus. Depois de uns 4, 5 dias começamos a dar sinais de melhoras, e com pouco tempo estávamos bem. Mas em 2008, só para lembrar os irmãos, não sei se vocês recordam, a China teve um terremoto que matou mais de 60 mil pessoas, e também nós estávamos lá. O prédio onde nós estávamos, não estávamos mesmo na região do epicentro, mas a cidade ela foi abalada, alguns prédios caíram, e a ordem foi para que fôssemos para os parques. E lá ficamos durante um bom tempo fora, e quando retornamos para as nossas casas, depois de uns 3 dias, durante várias semanas, vivemos momentos de tensões, porque a todo momento chegava comunicado do governo para que nós pudéssemos deixar as nossas casas. Tínhamos uma mochila, uma mala para mim e para ela pronta do lado da porta, para que toda vez que ouvíssemos a chamada pudéssemos sair e nos refugiar nos parques. Por outras vezes tivemos amigos que foram mandados embora, ou talvez a penúltima vez, mais de 20 amigos de várias nações foram deportados por questões de estarem pregando o evangelho na China, e entre outras situações que passamos. Por várias vezes tivemos que mudar de casa por conta de situações e de circunstâncias que tentaram nos fazer parar ou nos desvincular do propósito pela qual nós fomos chamados. Por que eu estou fazendo uma recapitulação dessa história, ou dessas histórias vividas por nós desde 2007 na China? Porque quando chegamos na China, irmãos, nós tínhamos sonhos de contribuir para o que Deus estava fazendo na China, tínhamos sonhos de poder vivenciar a experiência com os irmãos e líderes que Deus estava colocando nos nossos caminhos, e ajudá-los nessa caminhada de aprendizado um com o outro, a desenvolver intencionalmente a ideia de plantar igrejas missionais. Era sonho, vários recursos foram enviados para a China na intenção de que essa semente um dia pudesse frutificar. Os anos se passaram, as crises passaram, o tempo difícil passava-se entrava-se outro, mas nós nos mantínhamos firmes na promessa, nas promessas, firmes no propósito daquele que nos chamou. E hoje, olhando para trás, mesmo vivendo as histórias onde em alguns momentos pensamos em voltar para o Brasil,
nos refugiar na nossa nação, mas todas as vezes que pensávamos isso, recebíamos uma palavra da parte de Deus que era tempo de continuarmos firmes, porque aquele que havia nos chamado era quem iria desenvolver todo o processo para que a vontade dele pudesse ser feita em nossas vidas nessa caminhada em conjunto com líderes chineses. Quando olhamos para a história, nossa recente história hoje, irmãos, a única coisa que nos resta é glorificar a Deus, porque aquilo que era sonho se tornou realidade. Para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando, nos últimos talvez 3 anos, nós plantamos mais de 200 igrejas na China. Não são igrejas como no Brasil, e quando se pensa igreja na China, nós estamos falando de pequenas igrejas que estão se multiplicando e às vezes de maneira que nem nós havíamos planejado para isso. Então são pequenas igrejas com 15, 16 pessoas, onde os seus líderes são preparados intencionalmente para, de maneira intencional, multiplicar-se em vários lugares da China. São 25 plantadores de igrejas hoje trabalhando de tempo integral, mas no apoio de 6 brasileiros. E a gente olha hoje e estamos vivendo momentos onde a única coisa, irmãos, que nos resta é glorificarmos a Deus e dizermos de fato Deus fez, e de fato Deus é o maior interessado com que as nações possam ser impactados com sua própria glória, com seu próprio amor. É da vontade de Deus que todos os povos sejam incluídos nesse projeto maravilhoso de Deus de redimir todas as coisas. Então, quando a gente olha para a nossa história na China, esses 12 anos dedicados a Deus naquela nação, a única coisa que nos vem à cabeça é podermos dizer de fato Deus é fiel. É a lembrança de que as nossas vidas, de que a nossa caminhada, a base dela não é a circunstância, não pode ser a circunstância. A base da nossa vida, a base da nossa fé é aquele que nos chamou, é o nosso Deus, é o Deus que tem trabalhado e ido de encontro ao homem. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, irmãos, nessa oportunidade, de que é Deus que tem ido em direção às nações, de que nós somos canais de Deus, de que nós somos instrumentos do nosso Deus para transformação de todas as coisas. Nós não somos a fonte, nós somos canais e chamados por Deus para realizar uma obra que Ele vem conduzindo em toda a história. Então, nesse momento de crise, de desafio, isso vai passar. As circunstâncias do tempo presente, meus irmãos, não há de se comparar com a glória que há de vir e há de ser revelada. Deus está conosco. Deus está nos conduzindo, meus irmãos, para pensarmos, olharmos e vivermos uma vida além das circunstâncias. Era essa a consciência que Paulo tinha quando está escrevendo a carta aos Filipenses, consciente da sua missão, consciente de que ele estava vivendo uma vida que Deus havia preparado para que ele vivesse em Cristo Jesus. Essa era a consciência de Paulo. A base do que Paulo estava trilhando não era as circunstâncias, mas era a consciência de que o Evangelho de Jesus chegaria até os últimos da terra. Eu quero convidar você a pensar nesse momento de crise, que a base da nossa vida é o Senhor Jesus, que a base dos nossos passos, da nossa fé é o Senhor Jesus, e que nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos focar, meus irmãos, na circunstância que passará, acreditando que Deus está conduzindo todas as coisas. Eu quero convidar vocês, irmãos, a orar por missões mundiais, a colocar esse tempo que nós estamos vivendo diante do Senhor, a colocar a China diante de Deus. Essa semana eu falava com alguns amigos, conversava com alguns amigos, e eles estavam me dizendo que pela primeira vez, ou durante esse tempo, a China começou a diminuir os casos, e parece que ontem, ou foi antes de ontem, nenhum caso foi detectado. Então, um outro amigo meu disse que as coisas estão voltando ao normal, no sentido de que o povo está retomando a sua vida.
Esse momento que nós estamos passando, vai passar. Todas as medidas que têm sido tomadas, ela tem sido muito mais no sentido de prevenção, tem sido medidas preventivas. E eu quero convidar vocês, irmãos, a não parar, a não perder o foco, a não perder a paixão pela obra missionária durante esse tempo, a continuar fazendo a campanha virtualmente, a nos seguir nas redes sociais, a de alguma maneira criar um caminho para inflamar os irmãos da sua igreja através do grupo do WhatsApp, através do Facebook, através das mídias sociais, desafiando eles a continuar, mesmo diante das dificuldades, das crises. Talvez o dinheiro irá encurtar, mas se manter fiel, irmãos, nos segurar das cordas para que nós continuemos e possamos avançar um pouco mais. Ore por missões mundiais, envie semanalmente as ofertas para a junta, ore pelos mobilizadores, pelos missionários que nós trouxemos de fora do Brasil para o Brasil e que tiveram suas agendas canceladas. Apesar disso tudo, irmãos, nós estamos nos mantendo fiel àquele que nos chamou. Que Deus abençoe a vida de vocês, que possamos, irmãos, olhar para aquele que nos chamou, olhando, irmãos, e seguindo as orientações do autor e consumador da nossa fé. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou esse mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Entre o antes e o depois, como posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Só Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus transformação e vida. Não importa a situação, Jesus pode mudar, pode mudar. Não importa a situação, Jesus pode mudar. Só Jesus
Jesus é a explicação entre o antes e o depois. Só em Jesus, transformação e vida. Só Jesus é a solução e a esperança da nação. Só em Jesus, transformação e vida. Só em Jesus, transformação e vida. Só em Jesus, transformação e vida. Glória a Deus pela essa mensagem, por esse momento maravilhoso com o pastor Sandro. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida desse servo do Senhor. Agradecer a Deus pela sua família, pelo seu ministério. Que Deus, meu querido pastor Sandro, esteja abençoando a sua vida, continue guiando os seus passos. E quero dizer que nós estamos juntos nessa campanha de missões mundiais, caminhando para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Que cada coração sem Cristo é um campo missionário. Eu quero desafiar você que está nos ouvindo e nos vendo através desse canal. Quero desafiar você com 3 questões. A primeira é oração. Ore ao Senhor por essa campanha de missões mundiais. Coloque nas mãos de Deus. Eu quero pedir que você se envolva com essa campanha, com oração. Eu quero que você ore pelos nossos missionários. Eu quero louvar a Deus porque durante essa pandemia, nenhum dos nossos missionários da Junta de Missões Mundiais teve aí essa contaminação. Todos eles foram protegidos pelo Senhor. Então, agradeço a Deus pela vida dos seus servos. Mas ore a Deus pelas suas vidas. A segunda coisa é a questão da oferta. A importância de a gente contribuir financeiramente. Em vista que o dólar ele é alto, a cotação do dólar ele é muito alto. E a Junta de Missões ela converte então essa oferta em dólar para poder enviar para os nossos missionários. Então a sua ajuda, a sua participação, o seu envolvimento é muito importante, enviando a sua oferta. Aos membros da Igreja Batista do Moreno, não deixe de contribuir também com seus dízimos, porque os dízimos da igreja servem para a sustentação também da obra do Senhor, a manutenção do seu obreiro, para que a igreja também possa manter os outros trabalhos que a igreja tem à frente, o plano cooperativo que a igreja envia para a Convenção Batista Norte Rio Grandense, a sustentação também dos missionários estaduais. Então, essa importância que tem dos dízimos e oferta. E a terceira coisa é a gente ir. Mesmo diante dessa pandemia, talvez você não tenha condições de viajar mundialmente, ir para outro país, mas você pode ir às pessoas que ainda não conheceram a Cristo. Por exemplo, um vizinho, um familiar, um amigo. Meus queridos, o que nós precisamos agora é levar a palavra de Deus. Jesus, ele foi missionário. Deus, ele é missionário. E nos manda também, nós sermos também missionários. Ser missionário é responsabilidade de cada cristão. Pregar o Evangelho. Talvez não o missionário da raiz da palavra, que muitas vezes nós entendemos, de sairmos da onde nós estávamos, ou da onde nós estamos, e ir para um outro local. Mas você tem amigos próximos, pessoas próximas que ainda não conheceram Jesus. E você também pode pregar o Evangelho. Então, durante esse mês de junho e julho, nós estaremos trabalhando a campanha de missões mundiais. Se envolva, participe, esteja conosco. É muito importante isso. Amém? Que Deus te abençoe, meus queridos. E hoje, domingo, é dia do homem batista. Eu quero aqui agradecer a Deus pelos homens que nós temos na nossa igreja.
pessoas valorosas, pessoas que foram desafiadas pelo Senhor e foram chamadas pelo Senhor. Então fica aqui minha palavra de gratidão a Deus pela vida desses homens. É claro que se nós estivéssemos no nosso culto, eles estariam aqui à frente, cantando, louvando ao Senhor, tendo as suas participações. Mas entendemos que nesse momento não está tendo como. Mas fica aqui então a minha palavra de agradecimento aos homens batistas, aqui da nossa igreja Batista do Moreno, e também os batistas brasileiros. Queremos então deixar essa palavra para os homens. Quero pedir também a você que nos acompanhou nesse culto, que se inscreva no nosso canal, caso você ainda não tenha se inscrito. A importância que nós temos dessa inscrição é que nos ajuda dentro do YouTube, libera algumas coisas, nos ajuda em várias situações. Então, se você ainda não se inscreveu, eu queria pedir que você se inscreva no nosso canal, nos ajude. Nós estamos chegando já quase a 100 inscritos, falta pouco. Eu quero pedir a você que nos ajude a chegar a 100 inscritos. E queremos bater a meta de pelo menos aí 500 a chegar a 1000 inscritos. É um grande desafio para nós. A nossa igreja é uma igreja pequena, com poucos membros. Mas eu quero pedir a você que peça aos seus amigos, que peça aos seus familiares, que se inscrevam no nosso canal. Nos ajude na divulgação do canal da nossa igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie. Eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida. E continue então nos acompanhando com os cultos. Eu quero orar nesse momento, encerrando então o nosso culto, agradecendo a Deus mais uma vez pela sua vida. E no final estarei dando as bênçãos finais. Pai de amor eterno, obrigado a Deus querido por esse momento que tivemos no nosso culto. Obrigado ao Pai querido pela vida das pessoas que nos acompanharam e desses desafios, ó Pai, que nós temos de transformar o mundo com a alegria de Jesus. O mundo hoje, ó Pai, precisa muito conhecer Jesus Cristo, que é a fonte de alegria. Esse Jesus que transforma, que muda. Eu quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Tenha misericórdia, ó Pai. Ajuda-nos a enfrentar essa pandemia, essa doença, ó Pai, que está assolando não só o Brasil, mas também o mundo. Que tem, ó Pai, feito muitas pessoas chorar, muitas pessoas entrando em depressão, ansiedade, questão de insegurança economicamente falando, questão de emprego. Não sabemos, ó Pai, qual é o nosso futuro, mas a certeza que nós temos é que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor não perdeu o controle de nada. Então, louvado seja o Teu nome. Esteja, ó Deus querido, nos guardando, esteja nos abençoando. Visita, ó Pai, a cada dessas pessoas que nos acompanham, que assistiram e cultuaram o Senhor através, Pai, desse canal. Abençoe, ó Deus querido, esse nosso canal da nossa igreja, e que vidas possam se render a Ti, ó Pai. Pessoas possam conhecer ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Pai. Eu entrego, ó Deus querido, nas Tuas mãos. Ajuda-nos também a ser missionários, a pregar o Teu Evangelho, a levar uma palavra de conforto, a momentos de oração, ó Pai. Eu coloco, ó Deus querido, diante de Ti, em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus te abençoe, meus queridos amigos.